E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 118 e hoje o nosso Sunday Paper vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Geralmente eu costumo trazer aqui para vocês estudos randomizados controlados, revisões sistemáticas, meta-análises, né? E hoje eu trouxe aqui, que na verdade não é nem um artigo, né? Ele é um guideline clínico. Então ele é um documento redigido, né, escrito, feito por um hospital específico, né, na verdade aqui um grupo de hospitais, né, que é o South East Hospitals, que faz parte do NHS, né, que é o sistema de saúde lá do Reino Unido, né, o equivalente ao nosso SUS. Então é uma região de hospitais ali que fez esse protocolo, né, esse guideline clínico. Então você consulta ele para entender como que você vai fazer aquela determinada intervenção que está ali naquele guideline. Aqui, esse guideline é sobre ventilação não invasiva e insuficiência respiratória aguda, tá? Esse protocolo, ele começou a ser feito, né? A primeira versão dele foi de 2012, a mais atual que eu achei foi a de 2017. Eles geralmente costumam atualizar em torno a cada 2, 3 anos, tá? Porém, eu não achei nenhuma atualização depois dessa de 2017. E o que a gente vai ver especificamente desse protocolo, a gente não vai falar tudo sobre esse protocolo que ele traz sobre ventilação não invasiva, porque ele traz todo o contexto, ele traz as indicações, contraindicações. A gente vai falar especificamente sobre a parte de desmame da ventilação não invasiva, tá? Porque no Brasil a gente tem a cultura de usar a ventilação não invasiva naquele esquema de horário, ou de usar por 1 hora, 2 horas e tirar, sem avaliar se realmente existia essa condição de tirar. Porque, veja, se seu paciente tem insuficiência respiratória e ele precisa de um suporte ventilatório, mesmo que seja não invasivo, você precisa ver se seu paciente já tem condição de não precisar mais desse suporte ventilatório. Porque se ele precisava a hora que você colocou, você precisa ver se ele ainda continua precisando a hora que você vai retirar. Então a gente também precisa fazer o desmame da ventilação não invasiva. E a gente faz isso muito mal aqui no Brasil, tá bom? Então, algumas coisas que ele traz aqui, né? Então, nas primeiras 24 horas de tratamento, o paciente deve ser ventilado pelo maior tempo possível. Então, o paciente chegou, precisa usar a ventilação não invasiva, nas primeiras 24 horas, tente manter pelo maior tempo possível que o seu paciente tolera. A partir daí, a decisão de desmamar a ventilação não invasiva será tomada com base na avaliação das melhorias gerais, na estabilidade da condição do paciente, ou seja, vai depender da parte clínica, laboratorial e como que ele vem evoluindo após iniciar a ventilação não invasiva. Geralmente, o desmame da VNI deve ser gradual, reduzindo a ventilação diurna antes da ventilação noturna. Então, assim, o desmame pode ser gradual porque, em algumas condições, esse desmame não precisa ser gradual. Por exemplo, um edema agudo de pulmão. O desmame não precisa ser gradual, né? O paciente chegou, ficou na VNI devido à insuficiência respiratória, houve o tratamento medicamentoso desse paciente, reverteu, pode tirar a VNI que vai ser tranquilo. Agora, outras condições, a gente vai precisar fazer um desmame mais gradual. Outra coisa que a gente também não costuma aqui usar no Brasil, né, que é usar bastante esse tempo noturno para o paciente ficar na ventilação, já que ele vai dormir, tem menos coisa acontecendo e tentar aproveitar esse período noturno na ventilação, a gente faz isso muito pouco aqui, a gente costuma fazer mais de dia do que durante a madrugada, né? Então ele fala, ó, faz o desmame da parte diurna antes da noturna, então mantenha a ventilação durante a noite, já que seu paciente vai estar dormindo, fazendo menos coisa, recebendo menos intervenções, mantenha ele lá na avenida durante a noite e vai tirando durante o dia primeiro. A taxa de retirada, né, ou seja, a velocidade que você vai fazer essa retirada, deve ser baseada na preservação dos parâmetros clínicos e fisiológicos favoráveis, né? Ou seja, se o paciente vem se mantendo bem clinicamente, laboratorialmente, né? O estado geral do paciente, como está a respiração, frequência cardíaca, nível de consciência e como que está a troca gasosa, né? Então a velocidade com que você vai retirar vai depender da clínica do seu paciente. E aí ele traz dois fluxogramas para a gente. Um fluxograma do CPAP especificamente e um do BIPAP. Tá? Então vamos ver aqui o desmame do CPAP. Então, primeira coisa, quais são as pré-condições para iniciar esse desmame do CPAP? Então, a doença que levou o seu paciente, né, já está tratada ou está sob controle, né, ou você já reverteu totalmente, ou o paciente já está estável do ponto de vista da doença que levou ele a ter insuficiência respiratória.
Os parâmetros clínicos e fisiológicos já estarem estáveis por pelo menos 12 horas, né? Ou seja, a frequência respiratória, frequência cardíaca, nível de consciência, como está a gasometria. Então, tudo isso está estável por pelo menos 12 horas, né? Então, se o paciente já tem um tempo bom de estabilidade clínica, laboratorial, fisiológica. Como a gente está falando de CPAP, o CPAP já está em pelo menos 10, né? Ou seja, se o paciente está com CPAP de 15, provavelmente ainda não está na hora de você pensar nesse desmame, né? Você ainda tem um tempo para chegar até esse CPAP de 10, para você considerar que você vai começar a retirar o CPAP do seu paciente. Então ele fala aqui, ó, CPAP menor ou igual a 10, né? Como um parâmetro de pré-condição. E aí, legal, se o seu paciente atinge esses parâmetros de pré-condição, o que você vai fazer? Ele fala aqui, ó, reduza o CPAP de 2,5 pontos, ou seja, faça uma diminuição gradual de 2,5 pontos a cada 4 a 6 horas. Então, se o paciente estava lá com CPAP de 10, você vai reduzir para 7,5. Daqui 4 ou 6 horas, você vai lá reavaliar para ver se você diminui de novo mais 2,5 pontos. Até que nível de CPAP você vai fazer essa sequência, essa redução gradual, né, sequencial dos níveis de CPAP? Até ele chegar num mínimo de 5 centímetros de água, tá? Então, você vai reduzindo até chegar em 5 centímetros de água, que ele considera aqui como valor mínimo de CPAP. Fez essa redução, né? Então estava lá, por exemplo, em 10, diminuiu para 7,5. O paciente segue estável do ponto de vista fisiológico, clínico, laboratorial? Se a resposta for não, né? Se seu paciente, depois que você fez essa diminuição, piorou do ponto de vista clínico, laboratorial, fisiológico, você vai aumentar de novo o que você diminuiu, né? Ou você aumenta 2,5 ou até 5 centímetros de água e começa de novo todo o fluxograma, tá bom? Se seu paciente segue bem, né? Se ele respondeu bem essas diminuições, continua diminuindo até chegar naquele mínimo de 5 que ele fala. Então, vá fazendo reduções de 2,5 em 2,5 a cada 4 a 6 horas. Chegou nesse nível mínimo de 5, seu paciente está bem clinicamente, bem laboratorial, ponto de vista fisiológico, o que você vai fazer? Tira ele do CPAP e coloca ele em algum tipo de oxigenoterapia. Ele fala aqui, por exemplo, oxigênio via máscara facial. Não é um tipo de máscara que a gente costuma usar aqui no Brasil, tá? Que a gente usa catéter nasal ou Venturi, geralmente, né? Então, escolhe aí a oxigenoterapia que vai alcançar uma saturação para o seu paciente maior que 92 ou entre 88 a 92, caso ele seja um paciente já hipercápnico, né? Um DPOC, por exemplo. Então, tira do CPAP, coloca em oxigênio para manter uma saturação maior que 92 ou entre 88 e 92 se for um paciente hipercápnico. Coloquei no oxigênio, ele está estável depois de 4 a 6 horas? Se a resposta for não, né, se depois que foi para o oxigênio o paciente não ficou legal, volta para a ventilação não invasiva e começa tudo de novo. Se ele ficou bem no oxigênio, continua com o oxigênio e o tratamento médico que ele está recebendo, e aí ele não precisa voltar para a ventilação não invasiva, para o CPAP nesse caso. Tá legal? Então, esse é o desmame do CPAP. Vamos ver o desmame do BIPAP. Então, as condições primárias, né? Então, são basicamente as mesmas, né? As condições para a gente iniciar esse desmame. A doença, né, que levou esse paciente à insuficiência respiratória aguda já está tratada ou pelo menos sob controle, né? Os parâmetros clínicos e fisiológicos estão estáveis nas últimas 12 horas. Se o paciente está com IPAP menor ou igual a 18 e um EPAP menor ou igual a 8 com uma frequência menor do que 24, então, se o paciente estava lá na não invasiva, se ele tiver ainda com um IPAP, por exemplo, de 22 e um EPAP de 12, ele ainda não entra aqui nesse fluxograma, tá? Ou está com uma frequência maior que 24. Para entrar nesse fluxograma, ó, o IPAP tem que estar menor ou igual a 18, o EPAP menor ou igual a 8 e a frequência menor que 24. E aí, se ele atende esses 3 critérios, o que você vai fazer? Você vai começar a fazer uma redução gradual das pressões, né? Então, você vai diminuir o IPAP de 2 em 2 pontos e o EPAP de 2 em 2 pontos a cada 4 a 6 horas. Então, eu diminuo agora, daqui 4 ou 6 horas eu volto para reavaliar se dá para diminuir mais 2 pontinhos. Se você estiver usando frequência, diminui a frequência aí do seu BIPAP para 12 e
qual que é o objetivo, né? Qual que é o mínimo que a gente quer chegar aí de pressões. Então, até chegar um IPAP de 12 e até um EPAP de 4. Então, se o paciente estava lá com um IPAP de 18, você vai diminuindo de 2 em 2 até chegar no 12, e o EPAP, que era para estar aqui, né, no menor ou igual a 8, você vai diminuir de 2 em 2 até chegar num EPAP de 4. Fiz essa primeira redução aqui de 2 em 2 pontos aqui, né, da EPAP e do EPAP do meu paciente. Ele ficou bem? Ele manteve a estabilidade clínica? Se a resposta for não, o que você faz? Volta a aumentar o IPAP e o EPAP para os níveis que estava anteriormente, ou aumenta 4 no IPAP e 2 no EPAP e recomeça tudo de novo esse fluxograma. Se ele ficou bem após essa redução, o que você vai fazer? Continua reduzindo o IPAP e o EPAP de 2 em 2 pontos a cada 4 ou 6 horas. Então, diminui 2 pontos de cada um, daqui 4 horas eu volto, reavaliei, continua bem, diminuo mais 2 pontos, tá? Até quando? Até você chegar num IPAP de 12 e num EPAP de 4, beleza? Cheguei nesses valores de 12 e 4, o paciente ficou 4 a 6 horas nesses valores. Depois disso, ele ficou estável clinicamente? Continua bem? Se a resposta for não, volta a aumentar os valores de PAP e EPAP e recomeça esse fluxograma. Se ele se manteve bem, né, clinicamente, após chegar nesses valores de 12 e 4 aí de pressão, o que você faz? Tira o BIPAP e vai para o oxigênio. E aí você vai oferecer oxigênio suficiente para saturar mais que 92, se não tiver nenhuma doença de base, e de 88 a 92, se ele já for um hipercapnico, um DPOC, por exemplo. Ficou no oxigênio ali em torno de 4 a 6 horas, ele está bem clinicamente? Não, não está bem. Então, reinicia a VNI, reinicia o seu BIPAP e volta lá para o início do fluxograma. Se ele ficou bem no oxigênio aí depois de 4 a 6 horas, né, então a resposta for sim, você continua aí com o oxigênio, agora inicia aí o desmame desse oxigênio e continua o tratamento médico, tá bom? Então, eu achei bem interessante trazer esse protocolo aqui, porque ele mostra uma maneira racional de evoluir esse desmame da ventilação não invasiva, tanto do CPAP quanto do BIPAP, e aí não tem aquela coisa de cada um fazer do jeito que acha, né? Todo mundo segue uma certa ordem, uma certa regra, ou seja, segue-se um protocolo e a gente tenta minimizar os problemas relacionados a isso, tá certo? Então, se você curtiu, já deixa aí o seu joinha, compartilha aí com a turma lá da sua faculdade, da sua UTI, com as suas amigas, com seus amigos, porque todo mundo precisa saber disso. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você achou legal, se você não achou, se vocês já fazem algo parecido no hospital de vocês. E se inscreva no canal, não esquece, né? Manda para os seus amigos se inscreverem aqui também. Vamos juntar aí uma galera intensiva gigante para a gente melhorar os cuidados que a gente oferece para os nossos pacientes. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Até lá!